a 40 centímetros de um corpúsculo. Na verdade, deixa eu até ver, pessoal, como a gente tem tempo só para mais uma, vamos ver. Se a gente faz qual que tá ali? A 10 e a 14. Vamos ver qual que é melhor. Qual que foi mais errado aí, né? Vamos ver. Vamos fazer a 14, pessoal, pra gente finalizar. Como vai dar tempo de fazer todos, eu acho que a 14 vai ser mais interessante do que a 9. Então a 14. E lembrando, pessoal, mais uma vez, né? Aqui a gente não consegue resolver a lista inteira. Restou dúvida, manda para a monitoria, utilize os recursos aí da plataforma para você não ficar com nenhuma dúvida. Importante entender bem a matéria, só dar o próximo passo depois que você entender bem isso daqui, tá? Vamos respeitar o nosso tempo aí. Ó, 14. Considera uma casca condutora esférica, eletricamente carregada e em equilíbrio eletrostático. A respeito dessa casca, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a superfície externa desse condutor define uma superfície equipotencial. Segundo, o campo elétrico em qualquer ponto da superfície é perpendicular à superfície. Terceiro, o campo elétrico em qualquer ponto do espaço interior à casca é nulo. Então vamos lá? Desenhar isso daí, ó. O que significa, galera? Ó, ficou redondinha essa circunferência, então tem uma esfera de raio R. E ela tem equilíbrio eletrostático. Um condutor em equilíbrio eletrostático, a carga se distribui na sua superfície. Se esse condutor tiver um formato geométrico uniforme, ela se distribui uniformemente na sua superfície, né? Então eu vou ter uma carga distribuída assim, ó, por exemplo, se for positivo, né? Beleza, gente? Então tá aí, ó, minha esfera condutora. Vamos fazer um estudo legal disso aqui? Vamos construir até um gráfico. O gráfico é bom, hein? A gente saiu de uma aula de gráfico agora. É importante a gente saber interpretar graficamente as coisas, né? Enxergar informações físicas, matemáticas, de forma gráfica. Então, ó, nós vamos fazer um gráficozinho para a gente visualizar legal do campo em função da distância. Então, tá aí, ó. Que distância é essa? A distância está o centro, né? Da carga. Desculpa, da casca. Ok? Beleza, vamos colocar primeiro as informações dele aqui, ó. As alternativas, né? As afirmações. 1, 2, 3. Então, primeiro, a superfície externa define uma superfície equipotencial. Verdade, galera. Se eu tenho um condutor, vamos lembrar então, em equilíbrio eletrostático, qualquer ponto no seu interior, beleza? E da sua superfície estão no mesmo potencial, não tem DDP. A primeira é verdade. Então, ó, a superfície define uma equipotencial, ok? Vamos lembrar disso daí. Agora, o que você já pode lembrar direto? Equipotencial. Ah, a superfície equipotencial, propriedade, sempre é perpendicular às linhas de campo. Se a superfície equipotencial é perpendicular às linhas de campo, e isso aqui é uma superfície equipotencial, como que vão ser essas linhas de campo? Perpendiculares, né, na direção, então, radial, na direção do raio. O campo elétrico aqui, ó, sempre está aqui, ó, lá fora, sempre está nessa direção aqui, na direção do raio, direção radial que a gente chama, né? Fazendo 90 graus com a superfície. Então, vamos desenhar mais umas linhas aqui, ó. Sempre perpendiculares, aí, ó. 90. Qualquer ponto que você pegar essa linha de campo vai ter que ser na direção radial, vai ter que ser perpendicular. Beleza, gente? Por que vai ter que ser perpendicular, ué? Uai, porque é uma propriedade, né? Se isso aqui é uma equipotencial, então a equipotencial é perpendicular às linhas de campo. Então, ou então você pode pensar o contrário. Se você já se lembrar, né, que o campo elétrico, se eu tenho um condutor em equilíbrio eletrostático, você pode lembrar direto, um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é perpendicular à sua superfície. Logo, você pode fazer o caminho inverso. Se o campo é perpendicular à superfície e a superfície equipotencial é perpendicular às linhas de campo, então a sua superfície é uma equipotencial. Sacou a diferença? Vamos até escrever isso aqui para a gente não confundir. Porque o que foi o primeiro jeito que eu fiz? Você pode pensar o seguinte, ó. A superfície do condutor é equipotencial. Se ela é equipotencial, eu sei que não é equipotencial, ela é o quê? Perpendicular, vou escrever assim, perpendicular às linhas de campo. O primeiro raciocínio foi o seguinte, a superfície de um condutor, a gente lembrou primeiro, a superfície de um condutor é uma equipotencial, mas eu sei que uma equipotencial é perpendicular às linhas de campo, logo, o campo elétrico vai ser perpendicular à superfície. Olha só, qual é o raciocínio que a gente teve então? Eu lembrei primeiro, vamos continuar a finalizar essa questão,
Estou aproveitando, estou gastando tempo nela para a gente estudar. A gente está aqui estudando, está aprendendo, está discutindo. Então, ó, eu lembrei primeiro, bom, se eu tenho um condutor em equilíbrio eletrostático, lembrei de uma coisa. A superfície desse cara é uma superfície equipotencial. Check. Eu sei que uma superfície equipotencial sempre é perpendicular às linhas de campo, logo, as linhas de campo são perpendiculares à superfície, já que ela é uma equipotencial. Foi o meu primeiro raciocínio. Um outro raciocínio poderia ser pensar de trás para frente. Você pode lembrar o seguinte, eu sei que se eu tenho um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é perpendicular à sua superfície. Não é uma propriedade. Se o condutor tem equilíbrio, independente do formato dele, o campo elétrico da superfície é perpendicular à superfície. Mas eu sei também que o campo elétrico, numa equipotencial, a equipotencial é perpendicular às linhas de campo. Logo, essa superfície é uma equipotencial. Você podia caminhar nesse ou nesse sentido, né? Depende do que você lembra. Mas duas informações importantes então, que a gente tem que saber de um condutor em equilíbrio eletrostático é que o campo elétrico é perpendicular à sua superfície e a sua superfície, portanto, é uma equipotencial. Ok. Concluímos que a primeira está verdadeira. Tranquilo. Segunda, o campo elétrico em qualquer ponto da superfície externa do condutor é perpendicular à sua superfície. Pô, acabamos de discutir isso tudo aí, né, gente? Estamos discutindo isso daí. Exatamente, o campo elétrico em qualquer ponto da superfície é perpendicular à superfície. A 1 e a 2, então, elas estão aqui, ó. A alternativa 1 está falando isso, que a superfície é equipotencial. A alternativa 2 está falando isso, que o campo elétrico é perpendicular à superfície. E isso é consequência disso, por causa disso. Entendeu? Olha que doido. A 1 e a 2, então, estão falando a mesma coisa, só que de jeitos diferentes. Se você domina bem a matéria, você sabe que se a 1 está certa, a 2 tem que estar. Porque se a superfície é uma equipotencial, que é a primeira, e a equipotencial é perpendicular à linha de campo, então o campo tem que ser perpendicular à superfície. A 1 e a 2, pela lógica aqui, tem que ser corretas, né? Ok. Só pra gente estudar o problema mesmo, galera. Estamos aprendendo aí, ó. O campo elétrico em qualquer ponto do espaço interior à casca é nulo. Verdade, pessoal. Para um condutor em equilíbrio eletrostático, aí não está mais dentro dessa lógica não, né? O campo elétrico no interior é zero. Beleza? O campo elétrico no interior é zero. Então, se eu quisesse fazer um gráfico agora, como que é o campo dessa região inteira? Zero. E quando ele sai fora? Quando ele sai fora, eu posso calcular o campo como? Suponho toda a carga concentrada no centro, né? E calculo como se fosse uma carga pontual. Carga pontual, sobre d ao quadrado, né? Então, se eu fosse fazer o gráfico do campo, ele é o seguinte, ó. Ó, minha esfera está aqui, ó. Aqui é um raio dela. Aqui é um raio dela. Menos R, né? Eu caminhei para lá. Então, nessa região, eu estou dentro dela. Se eu estou dentro dela, quanto que é o campo dentro dela? É zero, galera. Meu gráfico está aqui, ó. Só para a gente terminar e visualizar isso aqui graficamente. Aqui é zero. E depois que eu sair da esfera, ele cai com o inverso do quadrado da distância. Então, é proporcional a 1 sobre D2. E aqui também seria simétrico, né? Ele cai com o inverso do quadrado da distância. Olha que gráfico mais estranho, né? Mas é assim mesmo. No interior, tem uma descontinuidade aqui, né? No interior, ele é zero. O campo elétrico é zero dentro da esfera. E fora, cai com o inverso do quadrado da distância. Fechou, turma?